Bem, vocês estão vendo aí a ficha técnica do professor Naldo. Ele é licenciado em pedagogia, tem especialização em gestão escolar, é especialista em educação de jovens e adultos para a juventude e mestrado em educação universitária. Professor também de informática educativa da Rede Municipal de Bragança e coordenador pedagógico na Rede Municipal de Augusto Correia. Professor Naldo tem um vasto currículo, né, com programa de escola ativa, foi formador desse programa, eu lembro da escola ativa. Tecnologias na educação, formação em introdução à educação digital, dado pelo INPE Bragança, e também orientador de estudos do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, o nosso formador é prata da casa. Nós estamos trabalhando com essa linha, né, de dar a oportunidade para quem já sabe apresentar e nos ajudar, né, porque é um tempo de compartilhamento, é um tempo de empatia, é um tempo de solidariedade, né, e é um tempo de pensar na gente enquanto professor, em ressignificar nossas práticas e aprendendo, né? Só se aprende a fazer fazendo, é hora de colocar a mão na massa. Seja bem-vindo, professor Naldo. É com vocês aí, Josefina e Naldo. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Josefina e sou coordenadora na Escola Matilde Teixeira. Trabalho juntamente com o Naldo e eu vou apresentar agora o plano, né, com os objetivos da metodologia que o Edinaldo Carvalho vai utilizar. A Secretaria Municipal de Educação do município de Augusto Correia, ela organizou o plano de atividade remota que visa orientar o papel da escola durante e pós a quarentena e dar oportunidade de aprendizado para estudantes de acordo com suas possibilidades. Se não tem tecnologia online, usar offline. Tentar conectar com todos, ouvi-los e compartilhar. O contexto socioeducacional da pandemia, da Covid-19, nos impôs a redefinição do trabalho escolar e, como consequência dessa nova realidade, nos impulsiona a adoção de estratégias inovadoras para que o direito à educação de todos os estudantes seja assegurado com qualidade, equidade e a valorização dos profissionais da educação sejam garantidos. Diante desse propósito, né, que nós somos desafiados a fazer essa primeira experiência, nós recebemos a formação, né, e agora a gente vai fazer essa experiência de passar a formação para os demais professores, tá bom? O objetivo desse plano é oportunizar novas aprendizagens para a instrumentalização dos profissionais da educação quanto ao uso dos recursos tecnológicos, para a prática de contação de histórias narradas a partir do programa PowerPoint, servindo de suporte didático-pedagógico em tempos de isolamento social, estimular o desenvolvimento profissional e a inovação educacional e didático-pedagógica. A nossa metodologia, ela será desenvolvida por meio de vídeos com narrativas, será operacionalizada de forma online através da plataforma Google Meet, disponibilizado pelo link, e terá sua sistematização em 4 momentos. Nós iremos fazer a apresentação da proposta de formação da oficina, a reflexão sobre a importância da prática de contação de história no cotidiano dos estudantes, logo em seguida a explanação para conhecer o programa e a sua funcionalidade para o uso da gravação de voz para a contação de história. E aí, depois, nós vamos abrir um momento para tirar dúvida dos participantes no decorrer da oficina. Os recursos que nós iremos utilizar serão digitais, como computadores, notebooks, celulares, internet, slide, e recursos materiais como texto, caderno, caneta, entre outros. Para a realização
desta ação, né, desta formação, nós utilizamos como referência de pesquisa Rodrigues, Vilardi e o programa PowerPoint. Sejam bem-vindos à nossa formação. Eu espero que seja um momento de descoberta, né? Um momento de entendimento, de trocas de experiência. É com você, Edinaldo Carvalho. Estão me vendo aí, gente? Boa tarde a todos. Eu me sinto honrado em estar com nós, somos todos colegas, né, de trabalho, a maioria de Augusto Corrêa, mas eu estou vendo muitos amigos aqui de Bragança também, da Rede Municipal de Bragança, e realmente é um privilégio trocar esse conhecimento com vocês, algo que não digamos assim, não é algo extraordinário, assim, mas é um conhecimento que no momento nos cai bem para essa nossa realidade, que estamos distante dos nossos alunos, e através de um recurso tecnológico a gente pode ter essa aproximação, né? E principalmente para aqueles professores, né, que têm dificuldades, né, de fazer vídeos filmados, que têm timidez, não gostam de aparecer, porque eu sei que é uma dificuldade, não é todos que têm essa plena liberdade de estar se gravando, de estar se colocando à prova para muitas coisas, né? Então, a gente entende isso e vê esse outro artifício de recurso, que é a contação de história, onde o aluno ele vai escutar a voz do seu professor dentro de uma contação, e ele vai reconhecer, olha, meu professor está contando uma história para mim. Então, esse elo de ligação com os alunos, que é a importância, né? Que tem a sua suma importância. Não só mandar uma atividade para casa, rodada, xerocada, ou até mesmo por uma remota, mas também usar esse artifício de reconhecimento que o aluno vai ter com o seu professor, que eu acho que é de muita importância, né? Então, e foi pensada a questão do PowerPoint por uma questão de ser um programa que nós utilizamos há muito tempo, não é algo que é desconhecido de todos nós. Existem vários programas, vários aplicativos para fazer a mesma função, como o InShot, que é um aplicativo, pode ser por uma sala de aula igual essa que nós estamos também, pode fazer o mesmo processo, só que ele é mais complicado. Então, a intenção de trazer o PowerPoint é para ele ser uma dinâmica mais simples, de entendimento, e assim dar o mesmo efeito, né? É claro que depois de gravar, você pode fazer usar um aplicativo para melhorar o vídeo, para fazer outras situações que nós podemos tratar em outros momentos, mas hoje nós vamos tratar somente da gravação usando a ferramenta PowerPoint, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, nós vamos iniciar, e primeiro a gente vai começar falando sobre a questão da contação de história, fazendo uma reflexão da importância que ela tem na vida de todos nós, né, na vida das crianças, né, porque nós viemos de um ambiente de contação de história. Se a gente for recordar a nossa infância, e a gente vai lembrar de muitas histórias que foram contadas para a gente, né, os nossos avós, os nossos pais, as pessoas que tiveram convívio com a gente deixaram uma história guardada em nossos corações. Então, a importância e o poder que uma história ela tem na vida de um ser humano, de cada um, entendeu? Eu vou apresentar aqui, vou dividir minha tela com vocês, para a gente ver a primeira apresentação que vamos falar. Aí, qualquer situação de dúvida, podemos fazer, tem um chat aí, à direita do nossa tela, você pode estar perguntando, que no final a Josefina vai estar lendo essas perguntas, e nós vamos tentar sanar algumas, né, dentro das possibilidades, tá bom? Me dê um ok se está aparecendo de vocês, Estão vendo aí? Alguém me responde, por favor? Ainda não, Naldo. Não tá aparecendo. Sim. Está aí apresentando para vocês? Sim, Naldo. Já estão vendo todo mundo? Sim. Está sim. Isso. E na contação de história, né? Que é a primeira tela, é isso? Isso. Tá bom. Então, a gente começa aqui a explanar um pouco sobre a questão da contação de história, né? O poder da palavra que tem no segredo da narração. A gente vai refletir um pouco sobre isso, fazer uma reflexão, para que a gente saiba da importância dessa ferramenta, que é a nossa voz,
que ela ecoa, né, ela vai a muitos lugares que a gente, no momento, nós não podemos ir por conta da pandemia, e a gente vai poder usar esse recurso, que é a nossa voz, para chegar aos nossos alunos. Se eu estiver muito rápido, vocês me falem aí, tá? Vamos começar assim, como toda arte, a contação de história possui um segredo e técnica, e sua principal matéria é a palavra. Então, a contação de história é tida como uma arte, né? E a origem dela está na palavra, né? Por quê? Porque a palavra ela vem trazendo as narrativas, a narração de uma história, de objetivos dentro dessa contação de história, porque tu não vai contar uma história do nada, tu vai ter um objetivo a partir dessa história que você escolheu, que você planejou em contar para os estudantes, né? O Afonso Romano diz assim: ninguém resiste a uma história, principalmente a uma história bem contada, né? Então, não basta contar a história, então tem que ter o conhecimento para se fazer uma boa narrativa, uma boa narração dentro da contação de história para envolver o público, o ouvinte que vai participar, né? Porque a história pode ser contada numa roda de conversa com os alunos, mas no momento nós não vamos poder fazer isso, né? Então vai ser só a nossa voz que vai chegar a eles, mas a gente pode fazer um vídeo, quem tem habilidade, gravar um vídeo, usar recursos, que a gente vai estar falando um pouco dessas questões aqui. Apropriar-se de uma história é processá-la no interior de si mesmo, é deixar-se impregnar de tal forma que todos os sentidos possam ser aguçados e que todo o corpo possa naturalmente comunicá-la pelos gestos, expressão facial e corporal, entonação de voz, ritmos, e etc. Então, quando você conta uma história, todo o seu corpo fala, não só a sua voz, né? O seu gesto, a sua expressão que você vai fazer na hora que está contando, todo esse envolvimento vai dar a matriz dessa contação de história e vai prender a atenção daquela pessoa, daquela criança, daquele jovem que está escutando você na hora dessa atividade, né? Aí vem uma pergunta para a gente, né? No cenário atual, para cada um que responda para si, né? No cenário atual, você acha que as histórias são importantes, né? Nesse momento que nós estamos em distanciamento social, que as escolas estão fechadas, que nós não podemos levar nossa vida com uma certa normalidade, né? Será que é importante usar essa ferramenta pedagógica e didática com os nossos alunos, né? Vamos fazer essa reflexão. Aí vamos ter algumas dicas de como escolher uma história, né? Nem toda história está pronta no livro para ser contada, né? Por que a gente fala isso, né? Porque às vezes o livro ele está ali, ele está pronto, mas só a história não é suficiente. Às vezes precisa de artifícios para que essa história ela venha ser significante para a criança, para o adolescente, para o jovem, né? Então, é necessário selecionar, observando o interesse do público ouvinte, né, a ideologia do conto, o objeto que se espera atingir, né, o objetivo que se espera atingir. Então, não é uma escolha aleatória, mas é uma seleção daquilo que realmente tem a ver com aquele público. Se eu tenho uma turma de educação infantil, ela tem que ser direcionada para esse público. Se eu tenho uma turma que é de adolescentes, então vou procurar as histórias, os contos que tenham a ver com a realidade deles, que venha servir de atrativo, né? Então, a gente tem que pensar também nessas questões, né? Se a história não despertar emoção no contador, possivelmente não despertará no público. Então, se a história que você escolheu, você leu, não te impactou, dificilmente vai impactar o público, porque a primeira pessoa que tem que ser impactada com essa história é o leitor, é aquela pessoa que vai servir de suporte no momento de contação, né? Então, se aquela história marcou você achou interessante, ela vai surtir efeito com o público. É importante a gente pensar nisso também. Levar em conta a qualidade literária, né? Então, a qualidade do conteúdo que ela vem trazendo, de forma como é escrita. Tem muitas histórias que elas são rimadas, então ela tem uma leitura, uma dinâmica boa de leitura. Então, são essas questões também que nós precisamos observar. Observar a linguagem, né?
os tipos de linguagem que a história vem trazendo, se é uma linguagem rebuscada, se é uma linguagem simples, é uma linguagem vulgar, então a gente tem que, de acordo com o público, a gente vai adequar a linguagem dessa história, né, porque a história já está ali no livro, então quem faz a seleção somos nós que vamos fazer uso dessa ferramenta, né. Lembrando que a história é um alimento para a imaginação, então ela tem que aguçar a imaginação dos ouvintes, dos jovens, das crianças, né. Observar também a estrutura da narrativa, né, a introdução, o enredo, o clímax da história e o desfecho, né. Então, observar, quando ela tem tudo isso amarradinho, é uma história que se torna interessante para ser contada e compartilhada com os demais, tá? Aí, algumas dicas, né, onde, quando e quem, na verdade, era uma vez. Então, quando a gente começa uma história, ela já vai nos situando, logo na introdução, o que essa história vai trazer de interessante para a gente, né, para o ouvinte, né? A introdução da história traz a localização, o tempo, o espaço, fora dele, que vai nos reportar para aquele momento, vai fazer a imaginação viajar, né? Como as histórias trazem, era uma vez, há muitos e muitos anos, dá uma questão de tempo, numa floresta distante, tu já vê o cenário na tua mente, a imaginação já cria essas questões. Aí 3 porquinhos resolveram fazer uma casa, né? São histórias que a gente conhece, mas quando ela é contada, as crianças, elas imaginam como é que seria esse cenário, como que seriam os personagens, né? Ela aguça a imaginação. Deve-se explorar os tesouros da história, qual a moral, a mensagem, o que você quer passar, né? Tudo isso é importante dentro dessa arte que é de contação de história. E temos as formas de apresentar, né? Aí tem aqui as formas de apresentar a história, né? Tem a simples narrativa, pode ser você narrando uma história para a criança já guardada na sua mente, você vai narrar uma história, vai contar uma história. Com um livro, eu posso pegar um livro, uma literatura, e fazer a leitura dessa história com os jovens, com as crianças, né? Usando gravuras, apenas as imagens eu vou contando a história, com flanelógrafo, que é muito usado nas igrejas, né? Quem participa de movimentos de igreja vê que é um instrumento utilizado para contação das histórias bíblicas, né? E nas escolas também muitas utilizam isso. Estão ouvindo aí, gente? Pode continuar, Naldo. Estão ouvindo, né? Tá, vamos dando ok, tá? Tá. Com fantoches, que também é uma técnica usada, né? Usando os fantoches para contação de história, com músicas, às vezes usa uma musiquinha e vai contando a história. Muita gente pesquisa na internet, tem milhões de práticas e jeitos de como se contar uma história, né? Aí aqui tem uns pontos importantes, que não sei se eu comecei a falar com vocês, sobre o tempo da história, né? Para você contar. Se for para crianças, jovens e crianças, não pode ser ultrapassar 10 minutos. E para um adulto não pode ser mais que 20 minutos, porque senão perde o interesse. No meio da história, a criança vai se dispersar e você não vai conseguir o seu objetivo. Então, é melhor que sejam histórias curtas, interessantes, que possam prender a atenção do nosso público, tá? Algumas dicas para aprender a atenção do espectador, né? Seja criança, sejam jovens, sejam adolescentes, né? Ser moderado no gesto, tá? Então, não ao contar a história, não usar muito, gesticular de forma muito expressiva, porque aí você tira o foco da história, né? Evitar e corrigir cacoetes e viroses verbais. Estão ouvindo aí? Sim, Naldo, tá tudo ok. Sim, né? Verbais, né? Tipo assim, tem pessoas que têm vícios de falar, usa repetida vezes a mesma palavra, e isso se torna prende a atenção para o que você está falando, para os erros, mais do que para a história em si. Então, evitar essas questões, né? Acho que vocês entendem o que eu quero falar com isso, né? Falar com a voz adequada, né? Tipo assim, a história tem a voz do narrador, que você vai narrar a história, tem história que só é uma narrativa, né? Mas tem outras que tem os personagens. Então, quando você for falar de um personagem, a entonação vai mudar o jeito de você falar. Você estar observando essas questões também. Viver a história,
precisa conhecer o enredo, né? E a narração, ela precisa ter uma certa naturalidade, uma coisa espontânea, não uma coisa forçada, para poder ter o olhar das crianças, tá? Vou avançar, tá bom? Me dê aí, ok? Tudo ok, Naldo, pode continuar. Tá. As atividades a partir da história, né? Então, a história ela pode servir como um agente desencadeador de atividades variadas a partir de uma história, né? Então, essas atividades, elas têm que ser de um acordo espontâneo de quem está escutando no momento. Tipo, eu não posso forçar todos os alunos a participar de uma atividade depois da história. Mas quem se sentir à vontade de participar, pode ser dramatização, fazer desenhos do que entenderam, recortes, modelagens, dobraduras, montagens de cenário, criação de textos orais, eles podem recontar a história depois, né, chamar uma criança, me conta o que você entendeu, ele vai recontar a história, né, e eu vou fazer um escrito do que eles entenderam da história, né, vou fazer brincadeiras focadas nos personagens da história, construção de maquete, são várias as atividades que a gente pode fazer a partir de uma história que a gente utiliza, né. Aí tem uma mensagem aqui que diz o seguinte: só sabe o sabor do alimento quando se prova, né? Que é uma verdade. Então, a gente precisa vivenciar. Ah, Naldo, mas eu tenho vergonha, não é minha praia muito, não tenho essa habilidade de uma voz boa para narrar, mas vamos experimentar. De repente, você se descobre como um contador de história, né? Como uma pessoa que se identifica com a ferramenta, né? E aqui estão nossas referências, que a Ju já mencionou para vocês, e nós finalizamos com essa mensagem também, que diz assim, essa primeira parte, né? Se você não fizer nada, não cometerá erros, mas talvez não fazendo nada seja um erro em si mesmo, né? Então, se você não fizer nada, se você fizer alguma coisa, você pode cometer erros, é normal errar, né? Mas se você cruzar os braços e não fizer nada, talvez esse seja o erro, né? Parafraseando essa mensagem. Então, se autorize a fazer, a ir além, a criar, entendeu? Isso é muito importante para todos nós. Eu encerro esse primeiro momento aqui. Deu para entender tudo aí, gente? Vamos, Jô? Sim, agora sim, Naldo. Tá? Pode dar. Tá, e a gente vai para o segundo momento, que é falando da ferramenta do PowerPoint, tá? Posso dar início? Tu quer comentar alguma coisa, Josefina, dessa primeira parte aí? Acho que é importante agora tu perguntar, né, para quem está na sala de formação sobre esse primeiro momento. Aí depois sim que tu entra com a parte. Vamos lá então. Eu achei interessante essa mensagem aí daquela de quem nunca provou, é interessante, que é a questão do medo, né? O medo de tentar, onde a gente já faz um preconceito de que não vai dar certo sem antes tentar, né? E aquilo que o Naldo falou é normal, se não deu certo, se você errou, é normal, nós temos a chance de nos consertar, né, no futuro. Isso aí É verdade, né? Nesse experimentar que a gente vai se moldando, a gente vai se formando enquanto professor, enquanto contador de história, né? Que às vezes são títulos que dão, mas às vezes a gente faz de tudo um pouco. Às vezes a gente é ator, a gente é professor, né? Canta na escola, né? A gente faz um pouco de cada coisa. Então a gente precisa se permitir vivenciar essas questões, é isso mesmo, né? Mais alguém queria fazer um comentário? Reinaldo, a Aline, né? Ela anotou alguma coisinha, eu queria ler, tá? A Aline, ela diz que contar história nunca foi tão importante como nesse momento, principalmente para as crianças, né? E é importante a gente ressaltar também que a partir do momento que você conta uma história, você inicia um processo de construção de identidade, né, social e cultural na criança, né? Então, os gêneros textuais, eles nos dão essa permissão, né, de, além da criança viajar, criar o mundo dela, ela vai conhecer vários mundos, né, da leitura, do letramento, né? Então, é muito importante essa construção de identidade, né? Eu acho importante a gente ressaltar isso. Isso sem falar Mais alguém? Mais alguém? É muito importante a contação de história para a questão do desenvolvimento da linguagem, principalmente na educação infantil. Sim, muito importante. Obrigada. Mais alguém? Gostaria de contar alguma experiência?
Então, Naldo, a gente já pode ir para o segundo momento, tá? Tá. Vamos lá, então. Estava tomando uma água aqui. Minha garganta estava seca já. Assim, esse segundo momento, eu vou primeiro mostrar no slide como é que funciona a ferramenta. Tipo assim, se quem quiser anotando, depois a Socorro vai deixar disponível esses slides para vocês também, porque ele é um guia, ele é um passo a passo de como entrar na ferramenta do PowerPoint, onde apertar, como fazer, para vocês começarem a brincar com isso, porque tem que ser uma brincadeira, não pode ser algo pesado, entendeu? Tem que ser uma aprendizagem. Aí eu vou dar o passo a passo de como você vai fazer, entrar na ferramenta para fazer, e depois que eu fizer essa explanação, eu vou fazer aqui ao vivo para vocês, eu vou gravar uma historinha, só um trecho mesmo para vocês verem como é que fica, e vou compartilhar com vocês. Não sei se o som, na verdade, vai sair aqui na sala, mas a gente vai tentar, tá bom? Fazendo aqui, eu vou mostrando para vocês na tela, mexendo no meu computador, vou abrir o PowerPoint, vou fazer tudo como o passo a passo vai mostrar para vocês, para a gente experimentar na prática. Esse que é o objetivo da oficina, é mostrar como se faz, e eu vou fazer aqui na hora com vocês, usando um livrozinho do PowerPoint, para a gente tentar, um livrozinho uma das historinhas do PNAE, que a gente tem muito aqui, e a gente vai fazer isso, tá bom? Deixa eu apresentar de novo, então. Só me confirma se vai apresentar a tela para vocês aí, Ju. Ainda não. Tá quase. Já está agora? Apareceu Não, essa azul aí? não tá aparecendo. Não? Não. Vê lá. E agora? Não. Não? Não tá. Mais alguém aí? Está Já bom, tá pessoal. É tudo. só vocês clicarem aonde está o Naldo. Aí vai apresentar, vai aparecer a apresentação. Ah, tá. Agora. Ok. Tá agora sim. Então, vamos para essa segunda parte, que é a criação de vídeos com narrativas no PowerPoint, né? Então, o PowerPoint, como eu disse para vocês, é um programa que a gente usa já há mais de 3 décadas, eu acho. Desde que eu me conheço por professor, a gente usa PowerPoint, né? Mas com outros objetivos, né? Com um outro olhar, né? Então, a gente usava muito para apresentação de slides na universidade, para fazer nosso trabalho, até mesmo com aulas, quem trabalha com o público de jovens usa muito, né? De jovens e adultos, né? Então, e algumas dicas importantes que dentro do tutorial que vem trazer para a gente, do PowerPoint, é assim: uma apresentação de qualidade deve ter um conteúdo conciso, boa fala do apresentador, né? Isso porque a gente vai falar de narrativas, então aqui o foco principal é o que a gente vai gravar dentro da nossa voz. Claro que vai estar no fundo uma imagem, dos personagens, a história rolando, mas você vai usar a sua voz como instrumento principal, né? Ao gravar uma versão em vídeo, pode-se acrescentar a narração por voz e utilizar o mouse, que é esse mouse. Estão vendo meu mouse se movimentar aí? Na tela de vocês? Dá para ver, Josefina? Dá. Ah, né? Então, esse mouse, que é chamado de apontador laser, ele vai dar o direcionamento na hora da gravação. Quando você apertar com o botão direito, no caso direito, ele vai dar a opção, que se você vai adiante, se você vai dar uma pausa, eu não vou terminar agora, vou tomar uma água, depois eu volto e continuo a gravação, entendeu? Então, o mouse é de muita importância nesse processo de gravação, tá? Antes de começar a gravar um áudio, é necessário ter um microfone devidamente configurado e conectado na placa de áudio. No caso, o notebook, a maioria dos notebooks, ele já vem com uma câmera interna, e eles vêm com um microfone também já certamente adaptado, mas um fone de ouvido, ele tem um microfone também que pode ser utilizado. A gente pode estar, no caso, se o seu computador, a placa de áudio está queimada, você coloca o seu fone, que ele vai servir, vai ter a mesma função de microfone e também de áudio, de escutar o áudio, tá bom? Vamos adiante. Aí o passo 1, eu fiz uma simulação aqui de uma
dentro do PowerPoint, você já abriu o programa, aqui do lado vai estar as suas telas, né? Seja qualquer apresentação que você pegar abrir, vai abrir nessa formatação aqui no computador. Aí você vai em arquivo, vai apertar aqui, ó, tá vendo? Vamos lá, vou ler aqui o guia, né? Na guia de apresentação de slides, clique em gravar a apresentação de slide e escolha uma opção iniciar gravação do começo ou iniciar a gravação pelo slide atual. Então, ó, é bem aqui, tá vendo? Tô com o mouse mostrando para vocês, ó, gravar a apresentação de slide, tem um reloginho aqui, tá vendo? Aí você pode iniciar a gravação do começo, que vai ser através do primeiro slide, ou eu posso escolher um slide e gravar uma voz a partir desse slide que eu vou determinar aqui, que é o slide atual, que ele vai estar configurado no momento da gravação. Tá bom? Estão ouvindo? Sim, Naldo. Pode continuar. Tá, porque às vezes eu fico no solitário aqui, eu não sei, parece que tá me dando sempre um feedback. Tá. Passo 2. Deu para entender aí, gente? Se está muito rápido, vocês me falem aí, tá? Mas depois esse slide vai estar disponível para vocês. O passo 2, né? Tá. Vai abrir essa caixa de diálogo aqui, que estão vendo aqui, né? Depois que você for lá, né, em gravação, vai abrir essa caixinha aqui. Aí na caixa de diálogo, aperte gravar a apresentação de slide, marque a opção narrações e apontador laser, que é essa opção aqui que está marcada. Por quê? E depois você vai no 3, passo 3 é iniciar a gravação. Porque se você... Deixa eu voltar. Porque se você apertar no iniciar a gravação, e o teu mouse é que vai determinar as passagens de tela dentro do teu computador. Não um tempo... Se você apertar em tempos de slide, você vai determinar um tempo para que ele possa estar aqui, ele vai automaticamente mudar. Entendeu? Então, deixando ele nessa função aqui, é mais fácil de você controlar. Porque, às vezes, numa página do livro, tem uma extensão maior para se ler, então precisa de mais tempo. A gente precisa fazer isso com cuidado. Tá? Vamos adiante. Passo 4. Quando estiver executando a narração, clique com o botão direito do mouse, no caso, né? E escolha a opção pausar gravação. Se você quiser pausar, você pode aqui, ó. Você vai pausar a gravação, ou se terminou, você vai finalizar a gravação, né? Como se você realmente terminou todo o processo de gravação. Você vai apertar em finalizar a apresentação. Se você que está no meio da história, deu uma cansada, sua voz cansou, você vai tomar uma água, dá uma pausa, toma água e volta de novo, e finaliza depois a gravação, tá? Aí, salvar a apresentação como vídeo, né? Que é um outro processo. Depois que você gravou, vem para essa etapa de salvar, né? Que são alguns passos também. Após criar a apresentação, clique em arquivo, tá bem aqui, ó, arquivo, e exportar. Depois que ele vai abrir, aqui vai abrir essa caixinha aqui do lado, e você vai em exportar. Em seguida, criar vídeo, que ele vai mostrar aqui para a gente depois, na próxima foto. Aqui, ó, exportar. Estão vendo exportar? Fala aí, Ju, estão vendo? Sim. Ju? Ronaldo. Tá, exportar. E depois vai abrir essa caixinha aqui, que vocês vão colocar criar vídeos, que é o próximo slide aqui. Depois de exportar. Ó, bem aqui, criar vídeos. Estão vendo? Sim. Aí vai abrir esse diálogo do lado aqui, ao lado, criar vídeo. Aí tem qualidade de apresentação, usar narrativas que já é automático, não precisa mexer nisso. Aí você vai apertar em criar vídeo, que ele já vai começar a salvar o que você gravou, tá? Que é o passo 3 da gravação. Aí ele vai abrir a caixa, quando você vai salvar um arquivo, que todo mundo sabe, vou gravar um arquivo na hora, salvar com, né, como se fosse assim. Aí você vai lá no seu documento, onde você vai querer a pasta, gravar esse arquivo. Geralmente ele vem com esse nome, criação de vídeos com narrativa do PowerPoint. Mas você pode mudar o nome da historinha que você gravou, para poder não ficar igual, né? Tipo assim, dar uma identidade para aquele vídeo que você está gravando. Tá bom? E já sai no formato MPG4, como se fosse um MP4, uma formatação de vídeo mesmo.
que depois a gente pode pegar esse vídeo salvo, trazer lá e trabalhar na questão da formatação também. Posso adiante? Pode. Dicas de gravação, né? Quais são as dicas importantes para a gente ter nessa parte da gravação, né? As gravações são adicionadas à apresentação por slide, de modo que, se você quiser alterar uma gravação, será preciso apenas regravar os slides afetados. Por quê? Porque quando você grava passando de slide por slide, então cada slide ele grava aquele momento da sua voz. Então, se, digamos assim, num slide a minha voz saiu estranha, vou regravar. Eu posso regravar só esse slide e voltar o que estava narrado nele. A gente pode ter essa função, que é bem fácil de fazer. Além disso, você pode reorganizar a ordem dos slides, de acordo com o seu interesse, né? Após a gravação, você pode reorganizar, mas tendo que o que está gravado no slide vai continuar a narração naquele slide, sem ter que regravar nada. Isso também significa que é fácil pausar para um café durante a gravação de uma apresentação, como eu falei, né? Então, o mouse vai dar essa opção de parar, tomar um café, tomar uma água e voltar para terminar o trabalho, né? O PowerPoint não grava áudio nem vídeo durante a transição. Então, quando você passa de um slide para o outro, automaticamente ele vai cortar a gravação da voz. Então, se você estiver falando no meio que está passando o slide, ele vai cortar a sua narração. Então, você tem que estar no slide, você vai falar, terminou, vai dar um tempinho, aí passa o slide. Dá um silêncio, tá no próximo, começa a falar de novo. Porque senão, o que você está narrando, ele pode vir cortado. Não vem com a sua mensagem inteira, porque se você passar no meio da sua voz, mudar o slide, ele vai cortar a sua voz, entendeu? Aí vai prejudicar a gravação da narrativa que você estava fazendo. Isso é importante se atentar para essa questão também. Além disso, olha, depois que ele diz aqui, além disso, inclua um tempo de silêncio no início e no fim de cada slide, para que as transições sejam tranquilas e para garantir que você não corte a narração audível, né, enquanto faz transição de um slide para o outro, porque na hora da troca de slide, essa gravação da narrativa ela é quebrada, ela é cortada. Use a visualização de vídeos para ter certeza que tudo está de acordo com o que você deseja, né? Se foi bem gravado o vídeo, está tudo corretamente, né? É importante, antes de você salvar, porque você pode voltar e consertar o que não estiver bem, naquele momento de regravação de slide, né? Para obter uma qualidade superior, aí no caso, se tiver disponível um microfone externo, uma webcam também externa também, aí já dá uma questão mais profissional para o vídeo, né? Mas aí, como a gente está com essa questão mesmo, a gente vai ficar nessa questão nossa mesmo que tem no nosso computador. As câmeras dos microfones internos são adequados para a maioria das tarefas, mas se você quiser, por que eu falo que um vídeo com uma aparência mais profissional, considere usar uma webcam externa, se possível, né? Porque, simplesmente, se você for gravar a sua imagem, então, uma câmera do computador, ela não tem uma resolução tão boa. Mesmo que seja um notebook bom, às vezes a resolução dela não é uma resolução como uma digital, ou o nosso celular, às vezes o nosso celular tem uma nitidez muito maior, o pixel dele é mais forte, né? Aí da qualidade, ela sai com maior qualidade do vídeo. Mas é uma opção de cada um, né? Assim que você concluir a gravação do primeiro slide, reproduza-o. Antes de por encerrada a gravação de sua apresentação, confira o som, o áudio, o vídeo, para ter certeza que está tudo como você espera. Então, a gente conferir depois da gravação, para ver se está tudo ok, né? Tá bom? Então, essas são as dicas da gravação. Deu para entender esse processo? Estão ouvindo? É um processo, né, Naldo? É um processo de descoberta. Vamos ouvir aí agora o mundo. O que acharam? É complicado? Eu vou fazer agora aqui com vocês. Vamos ver se dá certo. Alô? Vamos lá. Pode continuar, Tá não. ouvindo? Ah.
Então, esse é o processo, né? Esses slides vão estar disponíveis para você fazer com cuidado em casa, com mais detalhamento, dar uma lida melhor, porque esse aqui a gente tem um certo tempo limitado, né? Então, mas é simples, é um processo muito simples, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui como a gente pode fazer isso na prática agora. Eu vou abrir um arquivo, vou abrir aqui uma historinha aqui para vocês, vou apresentar novamente. Estão achando difícil, gente? Vamos lá. Vamos lá, podem falar, esse é o momento. Porque essa parte da informática Vamos é mais interagir. complexa, eu não entendo. Entendeu? Mas é treinamento. Quem já faz, quem já fez essa experiência, pode falar um pouquinho, compartilhar com a gente, né? Ninguém? Tá todo mundo assim, um cara de assustado. Oi, 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 É estão me muito ouvindo? difícil isso. Sim. Oi, Ah, Vamos lá. tá. Eu coloquei aí no chat 2 links. É aquilo que o Naldo comentou. A maioria dos computadores, principalmente os antigos, são horríveis de resolução de câmera. Sim. Então, você pode... Eu coloquei o link aí, tá? Um link. Tá. O primeiro link é para você baixar o aplicativo para o celular da webcam. Legal. E o segundo link para você baixar o aplicativo para o teu computador. Então, os dois irão se reconhecer. E todas as vezes que você precisar de uma webcam, você usa o seu celular conectado ao computador. Fica muito bom, legal. muito bom mesmo. Para quem gosta de aparecer a imagem lá no cantinho da tela, que também tem essa opção em alguns Tem a gravadores. opção de fazer. Legal. Fica muito bom. Muito obrigada, Lilian, Muito pela bom. oportunidade. Obrigado, Nada. professor. Eu vou Compartilhar ler a tua ideia. aqui a Darcilene Melo. Ela diz que o prazer de contar e ouvir história é maravilhoso. Desperta a imaginação dos alunos. A Aurizete Silva, ela diz: eu estou a cada dia treinando a contação de história. Isso é muito legal, né? Que é um treino mesmo. Muito importante. É muito importante isso. A gente já não nasce sabendo, né? A gente vai se descobrindo, vai treinando o som mesmo da nossa voz, né? A entonação, tudo isso é um processo de construção. Muito legal. Obrigada às meninas aí que estão contribuindo com a nossa Vê formação. se a tela está aí, Jô. Compartilhando aí, Jô, a tela. Já coloquei de volta aqui. Tá aparecendo? Tá, Tá, né? Agora, né? agora tá. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá, A né? Vou historinha. mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, como é que eu faço isso no meu computador? Tá vendo? Passo a passo. Aqui, ó. Arquivos, página inicial. Aqui estão os slides da história, que eu posso usar para contar a narração. Tem tudo aqui, no que tem no computador de vocês, tem aqui no meu. Aí eu vou aqui, apresentação de slide, é nessa parte que eu vou entrar para gravar. Tá vendo? Olha, na mesma direção tem, ó, apresentação de slide, tá vendo? Estão vendo? Sim, Naldo, pode continuar. Tá. Aí eu vou apertar aqui, ele vai dar aquelas duas opções, ó, gravar do começo, que é a primeira tela do computador, o gravar do slide atual. Digamos que eu estava lá pelo meio, eu vou gravar do meio para lá, entendeu? É uma opção que ele dá para a gente. Vou colocar aqui gravar do começo, ele vai iniciar a gravação, eu vou ler a historinha do livro, só um trecho, e depois vou tentar salvar para mostrar para vocês como é que fica. Não sei se vai passar o áudio aí com vocês, mas vou tentar. Ó, vai iniciar, tá vendo aí, ó, iniciar a gravação. Vou iniciar. Vamos então ouvir a história da autora Ana Maria Machado. 1, 2, 3, agora é a sua vez. Um, dois, três. Venha contar comigo. 4, 5, 6. Conte com seu amigo. Agora é a sua vez. Sem erro, não tem perigo. Aqui da minha janela, eu vejo uma casa amarela. E 2 gatos que moram nela.
pretos, brancos, malhados, de marrom, sarapintados. Pulam e passeiam nas telhas do telhado bem vermelhas. Há 3 chaminés cinzentas que apontam o azul do céu, onde lá no alto dançam 4 pipas de papel. 5 galhos de mangueira, com folhas verdes e rosas, dão mangas deliciosas. Com 7 borboletas, com jeito de quem não se arranja, e uns 8 sabiás, de papo cor de laranja, beliscam amoras maduras, bem roxinhas, quase pretas, delícias e gostosuras. Há bem mais que 9 abelhas, por entre flores vermelhas, e deve haver 10 minhocas cavando túneis e tocas. Chegaram mais 6 meninos e uma bola de futebol, e agora correm ao sol. Mas que grande agitação, mas que festa no jardim, que quintal mais animado, colorido e agitado. Eu quero um desses para mim. Então, essa foi a nossa historinha de hoje. Muito obrigado. Muito bem, aplausos. Contei a história. Peraí, eu contei a história. Tá vendo aqui como apareceu um áudiozinho aqui? Ela já está gravada a minha voz aqui. Eu vou mostrar para vocês. Olha, eu vou escutar aqui. Olha, essa aqui só é a gravação. Vocês escutaram aí? Josefina? Aumenta o volume, não. Não, mas não deu para escutar, não. Deixa eu aumentar o volume do computador. Isso. Ele já gravou aqui. Tá. Reinaldo, uma sugestão, o que tu gravou, se a gente não escutar, assim que tu renderizar, tu compartilha no grupo. Isso, vou compartilhar lá, vou deixar gravado a historinha que nós fizemos aqui, mas ele já está aqui. Aí o próximo passo aqui é qual? A gente vai lá em arquivo, que eu mostrei no slide para vocês, a historinha, eu estou no slide ainda, não saí. Eu vou lá em exportar, ó. Vou apertar em exportar, ele vai, aí você vem aqui em criar vídeos, você vai apertar, vai abrir aquela caixa de diálogo aqui, e você vai apertar aqui embaixo, criar vídeo. Aí aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver, ele vai começar a salvar, estão vendo por aqui? Porque no meu aqui tá, ó, a caixinha, ó, já tá até o nome aqui. Vou até mudar aqui, 02. Eu vou gravar ela aqui em documentos, vou procurar um arquivo para me achar, lá da oficina. Estão acompanhando aí? Sim. Está aqui a pasta da oficina. Vou gravar ela aqui, ó. 02. Aí ele vai começar a gravar aqui, vai demorar um pouquinho. Porque como é um formato de vídeo, ele vai fazer toda essa transformação e ele vai ficar em formato de vídeo mesmo, ele rolando automaticamente. Vou interromper aqui. Aí, depois a gente vai colocar lá para vocês verem como é que ficou a gravação. Mas viram como é simples, como a gente consegue fazer? Deu para entender ou está complicado? Deu para entender, sim. Tranquilo. Parabéns. Muito bom mesmo. Muito show. E a Edneuza aí? A Edneuza está meio parece, meu Deus, o que o Naldo está falando em inglês? E a Edneuza, deu para entender? Foi bem claro, querido. Aldo, eu penso que é a prática que vai nos aperfeiçoar, então precisa praticar passo a passo para poder chegar
o que nós desejamos, É né? verdade. Então, mas eu achei muito bacana, gostei muito. Pena que eu já cheguei, você já tinha começado a apresentar, mas deu para esse passo a passo eu anotei todos, né? E daqui a pouco, quando tiver dúvida, quando estiver praticando, tiver dúvida, a gente recorre ao Naldo. Isso. Ah, obrigada, parabéns, gostei muito. Tá bom. Josefina, Estou aqui. momentos finais, né? Eu achei bacana também, Naldo. Hum. Reinaldo, achei bacana porque tu Diga. te preocupaste com uma clientela que às vezes tem vergonha de falar, né? Assim, de aparecer no vídeo. Então, aí ele faz o slide, né? Faz direitinho, conta a sua história e depois você fica a historinha passando sem aparecer o narrador, né? O contador da história. Então, eu achei bacana essa tua criatividade aí, tua forma de passar esses teus conhecimentos, né, esse slide, mas achei muito bacana e estou satisfeita, né, estou satisfeita e agradecida por essa preocupação. Professora, é importante também a gente pensar que essa gravação de voz, a gente pode envolver o aluno no processo e na construção da história. Sim, bacana. Maiores também, né? A gente pode aproveitar os nossos alunos dos anos finais, que eles gostam muito da contação de história, para eles estarem gravando, né? A própria voz deles. Isso. Eles já vão se sentir assim envolvidos na historinha, né? Então, achei bacana. Bacana. Eu já faço um teste com a minha sobrinha de contagem de história. Então, muito raro ela vem me visitar nessa temporada agora. E aí, a semana passada, nós trabalhamos o grande rabanete, né? E aí, eu comprei o rabanete e mandei para ela conhecer, porque ela não conheceu o rabanete, só a história. Aí, depois eu perguntei para ela se ela gostou do rabanete na salada. Ela disse que não, porque tem um gosto ruim, forte, né? Então, essa forma agora de fazer, gravar as histórias... E ela pode gravar e enviar para mim e eu fazer também mandar para ela, né? Ela já tem 7 anos. E uma coisa legal, Edila, que tu estás falando, é a questão da contextualização. Foi isso que tu fizeste, né? Porque talvez o rabanete ela não conhece, então isso não faz parte da realidade, do contexto dela, né? Então a gente também precisa pensar histórias que fale da cultura da nossa criança, né? Para se aproximar do mundo dela, né? E aí ela vai ficar mais encantada ainda com essa construção da história. Por isso no início nós falamos da seleção, né? Naldo, deixa eu falar só um minutinho aqui sobre ainda o PowerPoint, tá? É muito importante a gente experimentar isso, já que muitos professores têm seus notebooks, né? Ou pode baixar também pelo celular. Eu sou da geração X, então eu não consigo fazer quase nada pelo celular. Quem consegue fazer isso é a geração alfa, que faz com muita, né? Com muita propriedade. Então, ainda, quando vocês viram, até tirei uma foto e botei lá no grupo dos coordenadores, para vocês lembrarem que dá para fazer um GIF animado, ou um GIF animado, professora de inglês, tem vergonha de falar essa palavra, GIF. Dá para criar um GIF animado pelo PowerPoint, dá para fazer o vídeo, dá para empacotar toda a apresentação, para gravar no CD, né? Que embora a gente nem trabalhe mais com essa mídia, mas muitas crianças ainda têm um DVD em casa, né? Dá para criar folhetos, dá para alterar e fazer vários tipos de coisas para esse tempo de agora. Tá beleza? Então, o PowerPoint é uma ferramentazinha simples. Nós temos aí a apresentação do Google, né, que é a mesma coisa que o PowerPoint, só que um é da Microsoft e o outro é da Google. Mas o do Microsoft tem isso daí, é muito bacana, é show de bola. Tá? Eu quero já fazer um convite para um próximo professor da rede, para ser formador. Se precisar de ajuda, eu estou aqui, porque a próxima formação vai ser amanhã do Xavier. Mas para a semana que vem, que tal a gente fazer uma apresentação, uma formação sobre como criar um e-book aí com a ferramenta do Docs, né? Que vai ser bacana. Quem é que quer ser esse formador? É verdade. O Naldo, ele é ótimo. Olha, tem o Enildo aí, que eu amo o Enildo, só que assim, né? A tela de lá e eu daqui.
Que bom ver o considerado aqui. Oi, Braga, tudo bem? Tá ótimo. Olha só, para gravar uma história, e Lília e Naldo, para gravar uma história, gravar aquilo lá, e já pensou fazer alguma coisa assim, interdisciplinar, né? Porque nós temos que pensar nessa construção desse caminho interdisciplinar, matemática, português, ciências, enfim. É por aí o caminho, tá? Então, quem quiser... Caminho, né? Esse é o caminho. Jô, se você quiser ser próxima formadora para trabalhar a construção de um e-book. Obrigada pelo convite. Vamos amar isso daí. Tá ok. É o nosso Word. Uhum. Verdade. Eu sou daquela política que é de casa, né? Que tem que dar para quem é de casa, é a prata da casa e precisa fazer valer. Esse negócio de trazer formador. Se a gente está aqui para aprender e se empoderar dessas tecnologias, a hora é agora que estamos nas nossas casas. Perfeito. Valeu. Aí a gente traz a mensagem que o Naldo citou, né? Se não tentarmos, se não praticarmos, como vamos saber que vamos acertar? Vamos continuar no medo, vamos continuar errando, sem tentar acertar. Gostei muito da frase, Naldo, parabéns. Então, Naldo, é com você a palavra, amor. Tá bom, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido edificante para a vida de vocês, né? A reflexão, principalmente, né? Porque, às vezes, a gente faz muita prática, né? A gente trabalha, às vezes a gente não faz essa reflexão sobre a nossa prática, a importância que ela tem, não só para a nossa vida enquanto profissional, mas para a vida dos nossos alunos que estão no nosso dia a dia, né, que esperam da gente algo, né, os nossos pares, os nossos colegas professores, dependendo da função de cada um, mas na essência nós somos todos professores, né, independente do posto que estamos, mas a nossa alma é de professor, de aprendente, né, aprender o tempo todo. Quando você ensina, você aprende. Eu estou aqui com vocês hoje, mas eu estou aprendendo também, porque é um aprendizado, né? Você se colocar a compartilhar um conhecimento, mas você, ao mesmo tempo que está ensinando, você está aprendendo, né? Está aprendendo de alguma forma. E é uma experiência, né? Eu agradeço a participação de todos, né? Nós somos colegas de trabalho, né? Vivemos em escolas diferentes, alguns da mesma escola, mas muito obrigado pela participação, mesmo que seja válido para todos vocês, né? Para a prática de vocês. Só gratidão mesmo à secretaria por ter me convidado a fazer essa formação, a Socorro, que é a Socorro Braga, ela que é a mentora dessas histórias aí, desde quando a gente se reuniu no primeiro dia. A gente ficou várias semanas depois conversando, estudando, e as coisas foram acontecendo. Na realidade, de início, eu comecei a fazer esse tipo de narrativas por outro programa, até que nós chegamos no mais fácil, mais viável para todo mundo, que é, no caso, PowerPoint, né? Mas eu iniciei pelo Zoom Meet, que é uma sala de vídeo, que lá a gente faz também o mesmo trabalho. Só que é mais complexo, né? Então, a gente tem que ir pelo mais simples, o que é mais fácil para todo mundo, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão também, né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer, né? A Josefina, que é parceira da escola lá, então, no nosso trabalho, e todos vocês, né? A professora Helena, a secretária de Educação, a todo mundo, tá bom? Obrigado. Espero que tenham gostado também. Eu amei, em nome de verdade. Eu queria, assim, também agradecer. Eu queria agradecer, em nome da CEMED, o Naldo, porque veio, assim, contribuir com a sua formação. Eu observei o Naldo desde o princípio, quando ele procurava socorro para ajudá-lo a tirar suas dúvidas, e a Socorro sempre disposta a ajudá-lo na hora que ele precisava. Ela dizia assim: não, eu não posso te atender agora, eu estou com o Naldo. Aí o Naldo para cá, Naldo para lá, Naldo. Então, aí eu já, mas que coisa, Socorro, não deixa nenhum tempo para mim. Então, eu vejo assim que Naldo se superou como coordenador nessa área aí da tecnologia,
pedagogia, né, e a gente sabe que ainda tem muito que aprender, né, mas o que ele já sabe, ele já veio compartilhar, e eu percebo isso, assim, como uma coisa, assim, muito bacana no profissional, porque ele vem compartilhar, ele é humilde, ele tem a sabedoria dele, e socializa, ele não fica só para si, ele tem vontade também de compartilhar, e isso que é o bacana, e ele convidou, e ele acreditou, né, ele acreditou que era possível ele aprender, e que também poderia comungar com esses conhecimentos dele, com os colegas coordenadores, com os professores, e a rede municipal de ensino precisa mesmo desses profissionais que venham contribuir com os demais professores, porque eles estão precisando, e esse é um momento, assim, atípico, que nós estamos precisando desta formação, e os professores ainda mais, eles estão precisando, e a gente, assim, enquanto CEMED, só agradece. Naldo, em nome da Secretaria de Educação, eu quero agradecer a tua parceria desde o princípio, desde março, que nós somos parceiros aí no Dever de Casa, que é um repositório maravilhoso, chapado de coisas para vocês lá, para vocês tirarem, para as aulas pós-quarentena, tem muita coisa lá. A Lília também, ela é uma caçadora de link, né? São pessoas que acreditaram e que acreditam que a educação ela pode ser diferente. Né, e ela pode ser compartilhada, e ela pode ser para todos, né, porque o vírus, ele só deixou mais claro que existe, sim, que educação nunca foi para todos, a gente tem essa noção de que foi, mas a gente vê pelos índices, vê pelo aprendizado dos alunos, quando o Enildo pega um menino lá no primeiro ano, no segundo, a Lília, que não está na escola pública, mas está na escola pública de 6º ao 9º ano, quando ela pega um moleque no 9º ano, que ela sabe que não sabe interpretar, que não sabe escrever parágrafos, aí a gente se pergunta, cadê o direito de aprendizagem desse menino que não foi dado? Então, é uma hora também da gente refletir essas novas metodologias, que a gente tem um grande desafio pela frente, muitos desafios mesmo, dessa nova forma de ensinar, desse novo jeito, e é muito importante que a gente aprenda essas coisas agora, que a gente se una para, como assim como o Naldo, compartilhar saberes, porque essa é a hora de compartilhamento e de aprendizado, da gente ter essa humildade, sim, de dizer, eu preciso aprender. Eu já trabalho há muito tempo com as metodologias ativas, mas eu não sei de tudo. Todo dia eu descubro uma coisa nova. E o que é mais impressionante é de saber que quem me ensinou tudo isso foram os meus alunos na sala de aula, que eu não aprendi nada sozinha, e que eles diziam assim, aprende aqui, velhinha. Aí, de vez em quando, eu dizia, olha, novinho, tu vai ver só o que eu vou fazer contigo. Então, é uma hora muito importante da gente... O anuário, ontem saiu o anuário da educação básica. Eu coloquei no grupo de coordenadores, no grupo de gestores, para que a gente leia esse anuário, para a gente tirar o que a gente pode aproveitar. Então, é necessário muita leitura nesse momento, sobretudo é um tempo de muita leitura, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, e vamos amanhã de novo. Tem formação amanhã com o Xavier, um fellow muito poderoso, porque ele passou 1 ano e 6 meses lá no MIT, mas é um pequenozinho, sabe, muito tranquilo, que eu não sei como é que ele vai fazer essa reunião, essa formação virtual, porque ele é muito do tempo presencial, né, e depois ainda vou ter uma conversa com ele, para dizer, tu já preparou teus slides, ou tu vai querer fazer para a galera ver a construção de brinquedos, né, então, ele sempre diz, eu vou botar de 0 a 100 anos, quer dizer, é para todo mundo. Socorro. Diga. Ainda tem aqui algumas mensagens, né, de parabéns para o Naldo. Eu mesmo sou muito grata ao Naldo. Ele está dizendo que a leitura é tudo de bom, vai ajudar muito, né? A Aureni, ela está dizendo que é muito válido esses momentos de aprendizado, antes que esteja cobrado dos professores que ainda se sentem seguros com essas ferramentas, né? Parabéns, a Nayane, pelo bom trabalho. A Maria do Socorro diz, né, que a história é importante, deve ser o filho dela, né, quando ele precisa dormir, aí ele quer ouvir uma história para ter bons sonhos, né, então ela compartilha com a gente. A Rosiane, ela diz, parabéns, Naldo, ferramenta muito importante, principalmente para quem não sente a vontade de fazer vídeo, né,
Então, coloca a imagem lá, só grava a sua voz, né? E aí você pode dar o seu show. A Marilene, ela diz parabéns, muito bom esse momento. Pena que a internet só me permitiu participar do meio para o fim. Muita gente aí, foi desafio hoje. Ela diz que a infância é um momento cheio de possibilidades e devemos aproveitar essa etapa, tendo a aproveitar o máximo com o Arthur, né? Que eu penso que é o filho, né, dela. A Gildeni, parabéns, Naldo, você nos mostrou novas possibilidades para trabalharmos. E muitos parabéns aqui para você está no top agora, top 10. Só ressaltando que a contação de história, a gente ressalta a leitura, né? A leitura que é o alimento da alma, né? Que quem lê fala melhor, escreve melhor, pensa melhor, né? Então, a leitura, ela faz o aluno viajar no seu mundo imaginário. É ela que vai dar essa possibilidade de descoberta da sua identidade, né? Então, que nós sejamos leitores, né? Porque quando a gente apresenta uma história para o nosso aluno, a gente precisa vir com uma visão bem contextualizada para esse aluno se encantar, né, com o contexto histórico dessa história. Então, era essa a minha contribuição e obrigada. Olha, Obrigada eu também, quero agradecer também parabéns, a Josefina. obrigada. Quero agradecer a Josefina, mediadora. Excelente mediadora, viu? Quem quiser já pode acionar aí a Josefina. Excelente mediadora. Parabéns para você também, tá? Parabéns por nada, parabéns para todo mundo que esteve hoje nessa. Só avisando que vai ficar gravada. Vai ficar gravado o vídeo, né? Aqui a Socorro fez a gravação. Okay. Eu tenho um canal no YouTube também, que quiser ir lá ter o Espaço Pedagógico, o nome do canal, com atividades lúdicas para o professor, para as crianças. Que quiser conhecer Naldo Carvalho, o Espaço Pedagógico, vocês podem procurar, ver os vídeos, curtir lá, que a gente está brincando com essa ferramenta também do YouTube também.